Pessoal, tudo bem? Vamos chegando aqui para mais um vídeo, hoje de uma maneira diferente, não no estúdio, nesse período de quarentena. Aqui vamos bater um papo sobre a medida provisória 927, publicada aí na madrugada de domingo para segunda-feira. Mas antes de nós adentrarmos propriamente ao tema, é uma preocupação muito grande, não só de saúde pública que nós estamos vivendo, mas dessa parte da relação trabalhista com o coronavírus, né? De fato, a renda de muitas empresas, a receita diminuiu. Só aqui onde eu estou, na zona sul do Rio de Janeiro, na minha rua mesmo, diversas empresas e lojas já fecharam, tá? Diversos trabalhadores já perderam emprego. E como é que vão aí se sustentar durante esse período? Como é que vão ter renda? Não é verdade? Então isso é bem complicado, é muito complicado, porque se as empresas também não recebem, aqui do comércio, né, de uma maneira geral, não recebem, não conseguindo pagar também os seus empregados, que também não vão pagar contas, também que não vão ter dinheiro para se higienizar corretamente, e um efeito cascata aí muito grande. Só aqui na zona sul do Rio de Janeiro, onde eu estou, na minha rua, né, nem muito para lá de Copacabana não, aqui na minha rua, 3 a 4 lojas já fecharam e diversos trabalhadores já nas ruas. Então isso é muito preocupante, tendo em vista que, segundo expectativas, a gente não chegou nem no pico da crise. Então como é que essas pessoas vão continuar? Então a gente tem que pensar também esse lado. Eu mesmo, enquanto advogado, já tive diversas receitas diminuídas, entendeu? Então é bem complicado, né? Com justiça parada, com tudo, como é que a gente vai... renda diminuiu para todo mundo. Então, nesse contexto de crise, de empresas fechando, de diminuição de receitas, eu acho que tem que ser tudo feito com muita parcimônia, né? Que vem a medida provisória 927. A gente tem que analisar o contexto, né? Então vem a medida provisória 927, no seu artigo 1º ela vem dizendo já pra gente, evidentemente, que toda disposição só vai ser aplicada durante o período de calamidade pública, tá? Isso é muito importante pra gente. Então só durante o período de calamidade pública que os efeitos da medida provisória serão produzidos. Se daqui a 90 dias, por exemplo, já não tiver mais o estado de calamidade pública, cessa imediatamente os efeitos dessa medida provisória, tá? Porque a gente sabe que a medida provisória pode ter um prazo aí estendido. Então não é um efeito durante a medida provisória, e sim essas disposições contidas na MP 927 terão efeitos produzidos somente durante o estado de calamidade pública, e não durante o período total da vigência da medida provisória. Isso é importante ter essa distinção, tá? Seguindo, aí o artigo 2º vai dizer pra gente, depois algum artigo ou outro, me recorrer aqui à própria legislação para a gente ler e debater. O próprio artigo 2º vai dizer pra gente, nas últimas semanas, né, a gente já vem ouvindo muito diversos doutrinadores, diversos professores, sobre o que a gente poderia fazer no direito do trabalho para preservar emprego. Eu acho que essa é a dinâmica atual. Acho que a preservação de emprego não adianta só continuar sendo realista. Nós temos que ser realistas. Não adianta só você ter 1000 direitos e não ter emprego. O empregador vai olhar para você e vai falar: tá bom, eu não tenho direito para te pagar. Se eu não tenho como a gente flexibilizar isso, você vai ser demitido. Você vai ser demitido e eu não tenho dinheiro para te pagar. Então você entra na justiça. Daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, vê como é que fica. E aí, como é que fica esse trabalhador? Desempregado, sem dinheiro, sem nada, e aí? Com um papel cheio de direitos. Não estou dizendo com isso que tem que suprimir todos os direitos existentes na Terra, não é isso. Mas é uma flexibilização racional. É um período difícil para empregados, para empregadores também.
empregadores não têm também uma fábrica de dinheiro, não tem uma fábrica produzindo para pagar, e o Estado também não dá uma isenção, né, de diversos impostos, que eu acho que poderia ser feito junto com os bancos, linhas de crédito, microcrédito, taxa zero para as microempresas, as grandes multinacionais, etc. Essas vão continuar. Mas e na sua rua, aquele comérciozinho varejista, 1, 2 semanas tudo fechado para ele é o suficiente para que ele acabe. Então a medida visa preservação de empregos. Nessa lógica vem ali o artigo 2º dizendo que tipos de atitudes podem ser tomadas. Por exemplo, algumas já haviam sido ditas, né, ao longo aí das últimas semanas, como por exemplo o teletrabalho, que nós vamos ver num momento específico, e as suas regulamentações próprias da medida provisória, tá? Licença remunerada, férias coletivas com algumas flexibilizações, férias individuais, entre outras medidas, tá? Então eu vou colocar aqui o artigo 2º da CLT, tá? Que vai dizer lá no seu caput. Eu recomendo que você, junto comigo agora, para não ficar só olhando para mim, que você pegue a medida provisória 927 na internet e leia junto comigo. Você fica lendo e me ouvindo. Acho que é uma boa forma da gente, enquanto não tem o estúdio, a televisão atrás, para a gente conversar. Então, durante o estado de calamidade pública, empregado e empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre as demais disposições normativas, instrumentos negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Então veja bem, esse artigo 2º vai dizer para a gente o seguinte: olha, empregadores poderão acordar uma diminuição, por exemplo, do salário. Vamos supor que eu tenho empregado a 2, 3 mil reais. Falo, meu amigo, felizmente esse mês eu não tive receita. A gente pode fazer um acordo escrito que durante 1, 2 meses eu vou te pagar, ao invés de 3 mil, eu vou te pagar 1.500 reais, tá? Por exemplo, o que eu não posso fazer, está na medida provisória, é reduzir os direitos previstos lá na Constituição, no seu artigo 7º. Mas aquela pessoa mais antenada vai dizer, professor, mas lá no artigo 7º não diz que o salário não pode ser reduzido mediante aí somente, né, por acordo com convenção coletiva de trabalho? Sim, mas já vem nessa medida o artigo 2º dar essa exceção relativa aos salários. Mas você vai flexibilizar, por exemplo, a jornada, tá? Você pode flexibilizar ali o salário, mas os seus direitos propriamente estarão lá. Você não pode chegar para o empregado e falar assim, olha, vamos aproveitar, não pode a empresa fazer isso, vamos aproveitar que estamos em calamidade pública, eu vou te pagar R$ 1.500, também não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, tá bom? Não, isso não pode acontecer. Retirar esses direitos constitucionalmente previstos, se você não sabe quais são os direitos constitucionalmente previstos no artigo 7º, para aqui dá uma olhada lá no artigo 7º da Constituição Federal, tá? Que são os direitos previstos, os direitos constitucionais trabalhistas previstos, tá bom? Então, esse acordado eu posso fazer, eu não posso retirar esses direitos, tá? Aqui eu sempre digo, né, a todos, acordo individual escrito de boca é muito complicado. Então, mesmo que seja, a gente vai ver em diversos momentos da medida provisória, ela falando que pode fazer por escrito, tá? Ou por outro meio de comunicação efetivo. Recomendo para empregados e empregadores que desejam impactuar esse sistema, que de fato façam isso por escrito, documentem isso e registrem, para que não fique só de boca, porque aí não tem segurança jurídica nem para empregado, muito menos para os empregadores, tá? Então essa é a primeira medida aí dita. E aqui eu faço um parênteses, muito cuidado, a gente vive um período
tão complicado, e eu acho que as pessoas usarem desse momento para fins políticos, para fins eleitorais, para fins de promoção pessoal, eu acho muito triste. Eu acho absolutamente lamentável. Lugar nenhum do mundo isso está ocorrendo, aproveitamento da crise para fins políticos, seja para o bem ou para o mal, seja para o lado A, B, C, não importa. Eu acho que é um momento da gente, nós nos unirmos, afinal, torcer aí para que faça um sol, já que o vírus não gosta de sol, não sobrevive a temperaturas maiores de 24 graus, 26, né, parece. E todos respeitarem, se higienizarem até onde, o máximo que puder. Infelizmente tem pessoas que não tem como. Tá? Então muito cuidado com essas medidas. Não leiam só manchete de jornal, pelo amor de Deus. Hoje, infelizmente, os jornais mais desinformam do que informam. Então, vai num vídeo de um professor, vai no outro, vejam 10 vídeos ao mesmo tempo. Tá todo mundo de quarentena, vai estudando, vai aproveitando, mas muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Vamos tratar agora do artigo 3º. O artigo 3º nada mais é do que ele vai regulamentar tudo aquilo que todos os doutrinadores, professores vinham falando que era possível nas últimas semanas, como por exemplo, para fins de prevenção, né, do emprego, poderemos pactuar aí o teletrabalho, antecipação das férias individuais, coletivas, antecipação dos feriados, banco de horas, suspensão das exigências administrativas em saúde, segurança, higiene e trabalho, direcionamento do trabalhador para a qualificação, que é a suspensão do contrato de trabalho, a gente vai ver mais à frente, e o parcelamento aí do fundo de garantia, tá? Agora, gente, nós vamos tratar de cada uma dessas disposições do artigo 3º, tá? Cada uma dessas disposições do artigo 3º. O teletrabalho. O teletrabalho ele é regulamentado lá no artigo 70, a partir do artigo 75A da CLT, tá? E tem uma série de exigências. Ele tem que ser previsto por escrito no contrato de trabalho. Então tem que haver a previsão por escrita no contrato de trabalho do regime de teletrabalho. Essa é a disposição do 75A. Da mudança do presencial para o home office, tem que haver pela disposição geral, haveria um acordo entre empregado e empregador para irem para lá, para o regime de home office. Aqui o artigo 4º vai dizer que não. O artigo 4º vai dizer para a gente que o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, tá bom? Bem como determinar a mudança a qualquer tempo do teletrabalho para o presencial. A gente sabe que na disposição seletista, regra geral do regime de home office para o presencial, teria de haver um período mínimo aí de 15 dias, não é? Aqui não. Então, o empregador vai poder, a seu critério, de maneira unilateral, tá, tirar o empregado do regime de presencial para o regime de home office, mediante comunicação por escrito ou qualquer outro meio efetivo, tá, de comunicação, pelo prazo de 48 horas. Então, é muito importante e não precisa, tá, dispensado, aqui diz o artigo, o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho. Então basta que haja essa notificação, tá, seja ela por escrito, seja ela, até o artigo vai dizer pra gente, vai dizer bem lá, ou qualquer outro meio de comunicação efetivo, tá bom? Então não necessariamente, pode ser até pelo WhatsApp. Se for efetiva, se você atingir o fim de comunicação, tudo bem. Porém, o prazo de 48 horas. Então, se você quer mudar o seu trabalhador de regime presencial para o regime de teletrabalho, tem de haver aí, você tem que notificar ele, em 48 horas ele começa. Essa é a disposição do artigo 4º, tá bom? Vamos lá, vamos ver o parágrafo 1º, que vai dizer pra gente
vai conceituar o que seja teletrabalho. A gente já sabe, você que me acompanha já sabe, eu sempre falo que o regime de teletrabalho é aquele regime preponderantemente, né, feito em casa. Não é exclusivamente, isso cai bastante em prova de concurso público, OAB, o examinador sempre troca o preponderante por exclusivamente, né? Então ele é preponderantemente, né, em casa. Então o parágrafo 2º vai dizer: a alteração de que trata o caput será notificada ao empregado com antecedência mínima de 48 horas por escrito ou por meio eletrônico. Meio eletrônico pode ser e-mail, pode ser WhatsApp, pode ser qualquer outro meio que seja eletrônico e efetivo, tá? O parágrafo 3º vai dizer das despesas. Nós temos, na regra geral, lá do regime de teletrabalho, que empregado e empregador poderão pactuar nessas despesas. Por exemplo, o empregado não tem direito, não tem um laptop para trabalhar em casa. Poxa, eu sou designer, eu faço 1000 imagens, Photoshop, meu laptop não comporta o Photoshop, não comporta edição. E aí, o que acontece? O empregador pode chegar e dar um laptop, fazer um pagamento sem problema nenhum. Essas despesas são acordadas, bem como diz lá as disposições gerais da CLT, que, por exemplo, o empregado em casa, ele gasta mais comida, ele vai gastar mais luz, então vai ter um acréscimo da despesa dele. E o empregador poderá fazer o quê? Pagar essa indenização. Eles podem acordar: olha, você gasta quanto de luz a mais? R$500 a mais? 300? Então toma aqui pagamento por essa luz a mais. E esse pagamento não tem natureza salarial, isso é bem importante. Mas aqui o parágrafo 3º, esse é o conceito geral. Você tem que entender o conceito geral para entender a exceção. Não adianta partir da exceção para entender a regra, senão você não vai realmente conseguir entender, tá? Então o parágrafo 3º vai dizer: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho e o reembolso das despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito, firmado, olha só a mudança, firmado previamente ou no prazo de 30 dias contados da data da mudança no regime de trabalho. Qual é a regra geral que eu falei para vocês? Que regra geral, o empregado, para ir para casa, ele tinha que ter previsão já no contrato dele. Se não tivesse, ele teria que fazer um aditivo contratual, né? Evidentemente por escrito. E aí sim ele iria para casa, no regime de home office, não é? Aqui há uma flexibilização e há uma mudança. Olha lá, ele vai poder ir para casa por determinação unilateral do empregador, 48 horas. Já vimos isso, tá? Com notificação de 48 horas. Porém, você vai ter que firmar um contrato com ele, prevendo esse reembolso, essas despesas, tudo isso que eu acabei de explicar, vai ter que ser feito em um contrato. Se você já tiver essa previsão contratual, beleza. Se você não tiver, esse contrato poderá ser produzido em 30 dias, poderá ser feito em 30 dias a contar da data da mudança do trabalho. Ou seja, o dia que você começar a trabalhar em casa, você conta 30 dias corridos e aí sim você terá que fazer esse acordo com o empregador. Todas essas despesas, ó, você vai para casa, mas eu vou te dar R$200 a mais de luz, R$100 a mais disso, toma um laptop, a gente compra um laptop para você e assim vai, tá bom? Então toda essa parte terá que ser feita acordada. E aí você pode perguntar: professor, legal, mas se o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos, que é o que diz o parágrafo 4º, e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho ou do trabalho à distância, o empregador, conforme eu acabei de falar, poderá ele fornecer os equipamentos, tá? Como no regime de comodato, toma, e pagar pelos serviços de infraestrutura, não caracterizando verba salarial. Sempre falo, o que é verba salarial? Muita gente lê, mas não sabe, mas não entende, não compreende o que seja uma verba de natureza salarial. Verba de natureza salarial é aquilo que incorpora ao seu salário e tem fim e tem reflexos
nas demais verbas trabalhistas de natureza salarial, como férias, como 13º. Então, se você ganha R$ 1.500 e você recebe R$ 1.000, e esses R$ 1.000 têm natureza salarial, por exemplo, então vai ser de R$ 2.500 os reflexos, né, no alvo das férias, do 13º, por aí vai. Isso é natureza salarial, vai integrar, vai somar ao que você já recebe. Então, se você vai trabalhar em casa e o empregador vai te dar R$ 500, 200, 300 reais a mais, isso não vai se incorporar ao seu salário. Uma verba de natureza indenizatória, tá? Vamos ver aqui. O parágrafo 5º vai dizer: o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constituirá tempo à disposição do empregador, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. O que isso aqui diz pra gente? Porque o tempo que você estará usando o aplicativo em casa, seja Skype, nem Skype mais, né? Ninguém usa mais Skype, né? Muito pouco, né? Tem vários outros programas hoje para você fazer conferências, etc. Né? Então, se você estiver usando esses aplicativos, ou o próprio WhatsApp para controle, para conversa empresarial, grupos, não importa, fora da jornada de trabalho, o que isso vai dizer? Não vai constituir tempo à disposição, ou seja, aquele tempo não vai ser considerado como hora extra. Também não vai ser regime de prontidão, por óbvio, né? Regime de prontidão não é isso. Também não vai ser regime de sobreaviso, ou seja, você não vai poder dizer: caraca, eu estou à disposição da empresa para receber ordem a qualquer momento. Então é bem complicado. Isso aí é uma mudança sutil, tá? Quer dizer, se você continuar falando 8, 9 horas da noite com a empresa, isso não vai constituir tempo à disposição do empregador, nem nada. Não vai ter nenhum reflexo, você não vai receber nada mais por isso. É isso. Resumindo, você não vai receber mais nada. Eu respondi a empresa 10 horas da noite, eu fiquei de sobreaviso. Ficou, mas não vai receber. Basicamente é isso. O parágrafo 5º vai dizer que você não vai, não constitui, né, regime de sobreaviso, nem tempo à disposição do empregador. E aqui interessante o parágrafo 5º, que vai dizer para a gente que o estagiário e o aprendiz, né, poderão aí ser contemplados com o regime de home office. A gente sabe que o estagiário é regido por lei própria, né, e a ele não se aplica a CLT, ele é um trabalhador especial, a ele não se aplica a CLT como regra geral. Porém, aqui na medida provisória está tipificado: estagiário e aprendiz poderão ser contemplados aí com o teletrabalho. Adiante, antecipação das férias individuais. Aqui é um ponto um pouco mais tranquilo, né? Então, se você, a empresa pode chegar e falar assim: olha, vou colocar aí vocês de férias, vou te colocar de férias, que eu vou diminuir esse efeito o contato das pessoas dentro do estabelecimento empresarial e vou pagar esse mês enquanto isso. É uma boa forma. Claro que se a empresa toda for de férias, né, o custo também é maior. Então, durante o estado de calamidade pública, tá, o empregador informará o empregado sobre a antecipação das suas férias, também com no mínimo de 48 horas, por escrito ou qualquer outro meio eletrônico, diz aqui o artigo 6º, tá? Com a indicação do período a ser gozado pelo empregado. Então, o empregador vai chegar para o empregado e falar assim: olha, devido à pandemia, eu vou colocar você em férias. Porém, essa comunicação terá que ter o prazo, terá uma comunicação prévia de 48 horas, por escrito. Não adianta só ligar e falar assim: olha, você está de férias, tá bom? Não, isso não pode, tá? Você vai ter que colocar isso por escrito ou qualquer outro meio eletrônico eficaz, com a indicação do período. Olha, você vai ficar de férias no período tal a tal. É isso. As férias, parágrafo 1º,
não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias. Então você não pode colocar um trabalhador de férias em um período menor de 5 dias. Podem ser concedidas por ato unilateral do empregador, mesmo que o período aquisitivo de férias não tenha sido completado. Você sabe que para você ter direito às férias, você tem que completar o seu PA, o seu período aquisitivo, 12 meses do contrato de trabalho, para você adquirir o direito. Por isso que o nome é período aquisitivo. Durante aquele período, você trabalha para você adquirir aquele direito às férias, para serem concedidas no prazo de mais 12 meses, que é o período concessivo. Então, aqui, o que nós temos, tá? Poderão ser concedidos por ato do empregador, mesmo que o período aquisitivo não tenha sido completo. Então, você vai ter direito às férias, mesmo com 10 meses, 9, 8 meses. A medida provisória aqui não falou o tempo, tá? Então, como está um conceito aberto, entende-se até que se você tiver 3 meses de empresa, você pode ter férias de 30 dias, tá? Mas entende-se isso, porque ela não limitou, ela não determinou. Ela falou, mesmo que não tenha sido completo os 12 meses do período aquisitivo. Então, mesmo nesse período, você poderá, sim, 2 meses, 3 meses, ter férias, tá bom? Poderão ser concedidos por ato do empregador, já vimos. Parágrafo 2º. Empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros de férias mediante acordo individual escrito. Interessante. Então, período aquisitivo. Então, eu já posso, no período do ano que vem, antecipar pela redação do parágrafo 2º, sim. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, mediante um contrato individual escrito, um acordo, né? Não é um contrato, um acordo individual escrito de 30 dias, um acordo individual escrito, tá bom? Aí você pode antecipar períodos futuros de férias. O parágrafo 3º vai dizer que os empregados a grupo de risco terão prioridade nisso, tá? Então, essa concessão dessas férias, elas terão que ser vistas, elaboradas, pensando no trabalhador ali do grupo de risco. Então, a primeira coisa que o empregado tem que fazer o empregador tem que fazer é mapear a empresa, quem pertence ao grupo de risco, e a essas pessoas você isolar, para que não tenha nenhum tipo de problema, tá? O parágrafo 7º ainda, em férias, diz que durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenham funções essenciais, mediante comunicação formal da decisão ao trabalhador, por escrito ou qualquer outro meio eletrônico, também em 48 horas. Então você vê que há uma tendência da medida provisória, todas essas comunicações serem de 48 horas, seja essa comunicação até por qualquer outro meio econômico. Então, quem trabalha na área de saúde ou serviços essenciais poderão, que esteja de férias ou licenças não remuneradas, o empregador, aí ao contrário, ao invés dele dar para ele ficar em casa, não, ele vai tirar o cara de casa e trazer para cá. Ó, meu filho, você é da saúde, pode vir, vem trabalhar. Ah, mas eu estou de férias, problema seu. Problema seu. Ah, eu estou em licença não remunerada. Igualmente, problema seu, e vem trabalhar. Tá bom? É isso que diz a medida provisória. Peraí, que saiu aqui, voltou. Sempre também com essa comunicação de 48 horas. Tá bom? Ainda em férias, para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de 1/3 após a sua concessão, até a data que seja devido o pagamento do 13º. Então você vai sair de férias, tá? Você vai ser posto em férias sem o terço constitucional. Claro, não é uma coisa que ela poderá. Então veja bem o verbo, tá? Ele poderá, não é um verbo impositivo, mas é um verbo de
poderá, é uma faculdade, é uma opção que se dá a determinadas empresas. Se tiver no gargalo de dinheiro ou não tiver como, você vai, na verdade, adiar esse pagamento do terço constitucional até a data em que seja devido o 13º. Ah, mas o 13º é devido em 2 parcelas. Como a lei, a redação fala no conceito geral, até o 13º, o 13º como um todo, ele é devido até 20 de dezembro. Então, entendo que tenha que ser aplicado, ser pago esse terço constitucional até o 20 de dezembro, tá? Então, você vai tirar o cara, ele vai trabalhar, tira o cara do trabalho, ele vai para as férias, mas você só vai pagar lá na frente, tá? Até o 13º, o terço constitucional. Aí vem um parágrafo único que vai dizer para a gente: o eventual requerimento por parte do empregado de conversão de um terço de férias em abono estará sujeito à concordância do empregador. Então nós temos aí uma mitigação do direito de abono pecuniário. Vamos supor que o empregador coloca o empregado em férias. Ele fala: ah, não, eu não quero os 30 dias não, eu fico 20 e me dá 10 em dinheiro, tá? 10 dias em dinheiro. Isso aí terá que ter a concordância do empregador, tá bom? O que é um direito na CLT, tá? Que o empregador não pode